Um detalhe que sempre chamou a minha atenção em One Piece era como as mentiras do Usopp se tornavam realidade, porque na verdade isso acontecia, e com o capítulo 1132 temos uma resposta para isso. Então se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e eu já venho pensando em fazer esse vídeo há algum tempo, explicando por que as mentiras do Usopp se tornam realidade, porque a explicação é um pouco diferente, mas agora com o capítulo 1132, isso reforçou ainda mais minha ideia, isso reforçou ainda mais, então eu espero muito que você goste, e se você gostar do vídeo, eu conto com seu like, é o seu like que me inspira a ter ideias como essa, que eu tenho certeza que vai explodir sua mente. Mas então vamos agora para o Usopp e suas mentiras verdadeiras. Desde o começo da história, se tem um personagem que sempre chamou minha atenção, esse é o Usopp. Existem muitos detalhes sobre ele que não fazem sentido, como seu estranho poder de prever o futuro com as suas mentiras. Mas o Oda já nos deixou várias pistas que nos faz desmistificar um pouco sobre quem de fato é o Usopp. Primeiro, que ele sempre gostou de contar histórias, especialmente de suas aventuras. Ele vivia contando histórias sobre suas bravas aventuras para Kaia. Ele menciona um grande peixe dourado que tinha o cocô tão grande que se torna uma ilha, ele falou com ela sobre um país de anões, mencionou uma toupeira enorme, falou de um cérbero e até mesmo mencionou um dragão, sempre com as histórias mais fantasiosas possível, mostrando o quanto ele adorava contar histórias sobre grandes aventuras. E isso não fica apenas no seu personagem, sua própria inspiração também está diretamente ligado a isso. O Usopp foi inspirado em um dos maiores contadores de história do mundo, chamado Aesop, que até o nome dos dois é muito similar, e talvez você não conheça por esse nome, porque aqui no Brasil ele ficou conhecido como Esopo, que escreveu as famosas Fábulas de Esopo. Aesop ou Esopo é um grande contador de histórias, sempre com uma moral final, tanto é que o arco de apresentação do Usopp faz referência a uma das mais famosas histórias de Esopo, o pastor e o lobo. Essa fábula conta a história de um pastor que cuidava de um rebanho perto de uma aldeia, e um dia ele pensou que seria muito divertido enganar os moradores, fingindo que um lobo estava atacando as ovelhas. Então ele saiu gritando que lobos estavam atacando, e quando as pessoas vieram correndo, ele apenas riu delas. Ele então continuou fazendo isso dia após dia, e todas as vezes os moradores descobriram que tinham sido enganados novamente, já que não havia lobo algum. Finalmente, então, em um dia, um lobo realmente apareceu, e o menino saiu gritando desesperado, mas as pessoas estavam tão acostumadas a ouvi-lo chamar que não deram atenção aos seus gritos de socorro, e desta vez, ninguém saiu para ajudar. Com a moral dessa história sendo, não se pode acreditar num mentiroso, mesmo quando ele diz a verdade. Isso é idêntico à história de Usopp, que sempre saía gritando em sua vila, dizendo que piratas estavam invadindo, fazendo todos saírem de suas casas. Mas quando piratas realmente invadiram e o Usopp tentou alertar, ninguém mais acreditava nele. Tudo isso só nos mostra que o Usopp, além de ser inspirado em um grande contador de histórias, ele também é um. E muito possivelmente, toda a história de One Piece que estamos vendo hoje está sendo contada pelo próprio Usopp, que já passou por tudo isso, e num futuro não tão distante assim, está contando a história do seu capitão, daquele homem que trouxe o amanhecer para o mundo, e também dos companheiros que estavam com ele nessa jornada. Esta é a história de como cada chapéu de palha realizou seu sonho. Pode parecer meio difícil de acreditar, mas tem muitas provas ao longo da história que nos mostram isso, de que o Usopp é o narrador de One Piece. E vamos começar então pelo primeiro ponto, o futuro de Usopp. O Oda tem um quadro bem interessante chamado SBS, onde ele responde às perguntas dos fãs sobre o One Piece. A maioria das perguntas são piadas, mas geralmente também temos informações valiosas que ele acaba respondendo.
E uma em específico é como cada um dos membros do Chapéus de Palha serão quando tiverem 40 e 60 anos, em duas linhas do tempo alternativas, uma onde as coisas dão certo e outra onde as coisas dão errado. Bom, começando pela linha do tempo onde as coisas não dão certo, podemos ver que o Usopp se tornará um velho bem acabado, e sua vida será apenas contar histórias falsas, dizendo às pessoas que o Luffy foi o seu discípulo e que o Zoro também aprendeu tudo o que sabe com ele. Já agora, na linha do tempo em que as coisas vão bem, o Usopp com 40 anos ainda continua sendo um pirata, dizendo que a bandeira o chama, e já com 60 anos ele parece aposentado, dizendo que sente muita falta dela, provavelmente se referindo a Kaia, a garota que sabemos que ele é apaixonado e vivia contando histórias para ela. O Usopp com 60 anos parece estar muito mais relaxado, como se estivesse sentado conversando com pessoas, lhe contando várias histórias e falando como sente falta dela. Podemos perceber que em ambas as linhas do tempo, uma coisa permanece: o Usopp continua contando histórias. Na linha do tempo ruim, as histórias são apenas mentiras, e na linha do tempo boa, é a sua própria vida de pirata, podendo na verdade ser a história do Chapéu de Palha que estamos vendo hoje. Esta história que ele está contando é o One Piece, o que nos leva ao segundo ponto: as mentiras que se tornam realidade. Uma coisa estranha que geralmente acontece com o Usopp é que suas mentiras, uma por uma, vão se tornando realidade conforme a história continua. Sua primeira mentira na história foi que piratas estavam vindo atacar a sua vila, o que realmente aconteceu com Kuro e os piratas do Gato Preto. Enquanto conta histórias de suas bravas aventuras para Kaia, ele menciona um grande peixe dourado, cujo cocô é tão grande que se torna uma ilha. E no final do arco de Little Garden, vemos Dory Brog espancando um grande peixe dourado, enquanto mencionam que o seu cocô é tão grande que se tornou uma ilha. Ele falou com Kaia sobre um país de anões, o que foi confirmado quando fomos apresentados aos Tontatas. Ele mencionou uma toupeira enorme para Kaia, e mais tarde acabou brigando com a Miss Merry Christmas em Alabasta. Ele falou de um Cérbero em uma de suas histórias, e o arco de Thriller Bark mostra o Chapéu de Palha encontrando um zumbi Cérbero. Ele também mencionou um dragão em uma de suas histórias, e a tripulação conheceu um dragão vivo em Punk Hazard. Embora seja um pouco mais vago, ele disse que é um atirador especialista, o que é verdade, só que considerando que ele é o Sogeking, o rei dos atiradores. Quando Luffy ganhou sua primeira recompensa de 30 milhões, o Usopp disse que na verdade esta recompensa era sua, pela sua cabeça estar aparecendo atrás, e mais tarde sua primeira recompensa acaba sendo exatamente no valor de 30 milhões. Para chamar a atenção de Luffy, Sanji e Zoro, o Usopp gritou que uma linda espadachim estava chegando carregando carne. Isso realmente aconteceu mais tarde com Rebecca em Dressrosa. Além disso, o Usopp frequentemente menciona como ele tem a doença de não posso ir para aquela ilha. Já no flashback de Oden, acontece que a doença pode sim ser real, já que Bug a pegou antes que a tripulação pudesse chegar em Laugh Tale. Tudo isso não é mera coincidência, as mentiras que o Usopp falam se tornam realidade. É como se ele estivesse vendo o futuro, ou como se ele estivesse dando spoilers do futuro da história. A verdade é que todas essas mentiras do Usopp só se concretizam justamente porque é ele quem está contando a história de One Piece, então ele já sabe tudo o que irá acontecer em sua jornada. É por esse motivo que ele contava a Kaia suas grandes aventuras pirata que ele ainda nem tinha vivido, mas iria viver, porque no futuro, após ele já ter se tornado um bravo guerreiro, a Kaia não estaria mais com ele, explicando por que ele diz que sente falta dela quando ele está com 60 anos no SBS do seu futuro. O Usopp apenas está contando a história nesse ponto da maneira que ele queria que tivesse acontecido. Ele queria ter contado tudo a Kaia, tudo que ele viveu, mas ele não foi capaz, e por isso na sua história ele fez isso ser possível, lhe contando sobre o peixe dourado gigante, sobre a toupeira ou sobre o país de anões.
O Usopp na verdade está dando spoilers da história de One Piece enquanto a narra, mas ainda tem um outro detalhe muito interessante que nos ajuda a entender tudo isso, e esse é o livro Bragman. Depois que os piratas do Chapéu de Palha desembarcaram em Little Garden, a Nami se lembrou de ter lido sobre a ilha em algum de seus livros. Ela então procurou no seu quarto e descobriu que havia lido no livro chamado Bragman. Bragman é um livro famoso que contém muitas histórias da Grand Line. É mencionado como uma coleção de diários de exploradores de um passado distante. Por causa da natureza das histórias, muitas pessoas zombam desse livro, e é por isso que ele recebeu esse nome, já que Bragman pode ser traduzido como o livro dos homens mentirosos, ou o livro dos homens que se gabam, fazendo com que seus autores ficassem conhecidos como mentirosos. Tanto é que esse livro foi considerado uma ficção, mas a verdade é que, como a Nami pôde perceber ao ver que a ilha de Little Garden era exatamente como estava descrita no livro, tudo escrito ali é verdadeiro. Não é uma mentira, são apenas histórias de aventuras tão surreais que é até difícil acreditar, mas tudo é real. Um fã então perguntou ao Oda sobre esse livro no SBS do volume 42, e o Oda respondeu o seguinte: esse é o livro que tinha informações sobre a Ilha dos Gigantes, Little Garden, um livro que é lido em todo o mundo, contendo aventuras na Grand Line. Eles são contos de testemunhas oculares sobre as ilhas, pessoas e acontecimentos inacreditáveis neste mar misterioso, relatados por exploradores destemidos. Todos tão bizarros e estranhos para leitores normais ao redor do mundo que foram reunidos nesse livro e receberam esse título humilhante. Então, esses homens que se gabam são realmente apenas mentirosos. Talvez você possa perceber a verdade por trás das histórias, porque são um espelho das aventuras do Luffy. E bom galera, esta fala do Oda nos diz muito sobre o livro. Ele basicamente diz que os contos do livro Bragman são um espelho das aventuras do Luffy. Ou seja, ali estão as mesmas aventuras que Luffy e o Chapéu de Palha estão passando e irão passar no futuro. Além disso, se levarmos em conta o seu nome, de Homens Mentirosos, isso nos faz lembrar exatamente do Usopp, aqueles que sempre está mentindo para todos ao seu redor, mas todas as suas mentiras são reais. Bragman só pode ter sido um livro escrito pelo próprio Usopp, um livro contendo as aventuras do Chapéu de Palha e que no fim ninguém acredita por serem loucas demais, como entrar em uma ilha pré-histórica, viajar para uma ilha no céu, escalar um elefante gigante para alcançar uma civilização de metade humano e metade mamífero peludo, ou ir até uma ilha de gigantes que fica em cima de uma enorme árvore. Tudo isso para pessoas comuns são apenas histórias fictícias, e é por esse motivo que o livro foi chamado de Bragman. Algo interessante é que o nome do autor desse livro foi revelado. Ele se chama Louis Arnott, que parece muito mais um pseudônimo do que um nome em si. Mas no capítulo 1032, finalmente nos é revelado quem é o verdadeiro narrador de One Piece, que é a pessoa que está narrando a história do Luffy que vemos, e ele é justamente o Louis Arnott, o escritor de Bragman, ou seja, o próprio Usopp. Só pelo fato de ter um narrador na história de One Piece que nos diz, por exemplo, que a grande frota do Chapéu de Palha terá um papel grande no futuro, ou agora em Elbaf, dizendo que os Chapéus de Palha não devem prolongar a sua estadia no reino, nos mostra que o One Piece realmente não passa de uma história, porque a pessoa que está contando sabe o futuro dela. Isso nos mostra que o One Piece não está acontecendo em tempo real, ele na verdade está sendo contado por alguém. E quem melhor do que o nosso contador de histórias favorito? Nunca foi mentira, o Usopp nunca foi um Bragman. Ele apenas viveu aventuras que ninguém é capaz de acreditar. Ele apenas viveu como um bravo guerreiro do mar.